Hoje nós vamos falar sobre 3 imperativos, e eu considero esses imperativos talvez o fundamental da nossa existência. Quando eu era muito jovem, muito menino, eu aprendi com a minha mãe a perguntar. Então sempre perguntavam. Ela me ensinou a questionar isso desde pequeno. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E essas 3 perguntas sempre me intrigaram. Eu pensava, de onde eu vim? Não é o útero materno, não é aquela família, é antes disso, né? Qual o propósito de nós estarmos aqui, nesta vida, neste lugar, neste tempo, nessa sociedade, Brasil, Casa Ramatiz? E depois daqui, para onde é que nós vamos? E a lição de hoje, trazida na psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, nos traz alguma noção de possíveis respostas a essas 3 perguntas. Então, é com este propósito de crescimento pessoal, de redescoberta de si mesmo, que nós convidamos a todos a elevar os pensamentos às energias desta casa, fazendo a nossa conexão com as energias deste templo, buscando harmonizar a nossa alma em sintonia com as vibrações superiores dos espíritos trabalhadores da Casa Ramatiz. A Casa Ramatiz, que é ligada espiritualmente à Fraternidade da Cruz e do Triângulo, uma grande cidade espiritual flutuante sobre o planeta. Sob o comando de Mestre Ramatiz, os nossos irmãos que ali habitam têm a missão de levar ao mundo, em diversas línguas e culturas, os ensinamentos de paz, de prosperidade na construção do tão sonhado mundo de regeneração. Rogamos a nossa Mãe Maria Santíssima que estenda seu manto de amor, para que no coração dos homens sobre a terra prevaleça a boa vontade, a fraternidade e a solidariedade. No mundo de regeneração que estamos a construir e que tanto almejamos, não caberão mais guerras, conflitos, massacres, genocídios. Haverão muitas dores, haverá doenças, mas nós não buscaremos mais a vingança, nós não buscaremos mais o império do egoísmo e da vaidade. Nós buscaremos os ditames da solidariedade, da fraternidade, da comunhão. Os ditames da comunidade. E é por isso que nossa casa tem esse nome, Comunidade Espírita Ramatiz. Porque como irmãos, somos todos iguais à procura de regeneração. Com esses pensamentos, nós rogamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, ilumine a nossa consciência, para que santificado seja nosso espírito algum dia. Que assim seja. Pois é, de onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? E aí, quando me davam aquelas explicações, você veio de um relacionamento entre o seu pai e a sua mãe, que teve a concepção, e aí gerou um embrião, enfim, aí você cresceu, prosperou, tá? Não, né? Que nem a historinha da costela de Adão, também não, né? Não me satisfaz, não, é uma afronta à minha inteligência. E isso meu pai me ensinou desde pequeno. Você é muito inteligente, menino, aprende a usar essa inteligência, pergunta mesmo. Pergunta para o pai, se o pai não souber, a gente vai atrás da resposta. É assim que nós devemos criar nossos filhos, viu? Estimulando-os a pensar e não reprimindo-lhes o pensamento. Ao contrário. Tá? Então, criança que questiona é criança inteligente. É dessas que eu gosto, que põe a gente contra a parede, né?
Então, é porque a gente está acostumado a ter autoridade, não é porque é e pronto. Nossa, essa resposta nunca me agradou, porque é e pronto. Não, aí tem que ter uma causa. Né? A doutrina espírita não ensina que todo efeito tem uma causa? Pois é, eu quero saber a causa de todas as coisas. Quando a gente questiona isso, nós chegamos a quem? A quem que nós chegamos quando a gente quer saber a causa de todas as coisas? A Deus. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, está no Livro dos Espíritos. Quem é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Gente, no dia que eu li isso, eu arrepiei assim, ó. Eu falei, meu Deus, eu encontrei a resposta que eu questionei nas aulas de catecismo a vida inteira e ninguém me respondia. Eu perguntava na aula de catecismo, o que é Deus aí? Porque lá para os Vikings, os vikings, eles tinham um monte de deuses, os romanos tinham um monte de deuses, os gregos tinham, o islamismo tem outro Deus, um tal de Alá. Quem que é esse Deus nosso aqui, a Santíssima Trindade? O que é isso? Que Deus é esse? Quem que é isso? O que é Deus? Eu perguntava para a professora, coitada da professora. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí quando eu li inteligência suprema, eu pensei, então agora eu sei de quem que eu sou filho. É, porque eu também sou inteligente, então sou filho de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi aí que eu me senti filho de Deus. Foi nesse momento. Interessante, né? Lá no livro Pão Nosso, capítulo 109, Emmanuel nos traz 3 imperativos que nós vamos ver aqui para frente. Mas o Cristo já nos disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra de Deus. Quais são esses 3 imperativos? Lá em São Lucas, capítulo 11, versículo 9, está escrito assim, eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e a porta se vos abrirá. E aí tem até aquela canção, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Só que o reino de Deus que eu buscava não era esse que me ensinavam. Eu não conseguia ver Deus como alguém que castiga. Não, para isso eu já tinha os homens, meus pais, né? Eu não conseguia ver Deus como alguém que estimula a guerra, o ódio, a matança em seu nome. Não. Eu não conseguia ver Deus como alguém que discriminasse por preconceito, separasse as pessoas. Não, você é de cá, você é de cá, você é mais, você é menos. Isso não era Deus para mim. Então, que Deus eu buscava? Né? Pedi e dar-se-vos-á. Mas o que a gente pede? Buscai e acharei. Batei e a porta se vos abrirá. Mas em qual porta eu bato? Tem muitas portas. Não tem? Você pode bater na porta do presídio, na porta da casa de tolerância, na porta da minha casa. É uma perdição, não vá lá. Você pode bater na porta de uma casa espírita, de uma igreja qualquer, né? Em qual porta você vai bater? Buscai o quê? O que nós estamos buscando? Que meu pai ele costumava olhar para mim e falar assim, quando eu importunava muito, né, que cansava o velho, ele falava assim, meu filho, o que você quer? Aí eu falava assim, ai pai, eu não sei. Pois é, meu filho, primeiro você tem que saber o que você quer. O que você quer? Fala para o pai. Ele me estimulava a pensar. Porque eu perguntava demais, queria saber demais, né? Tá, aquela agonia, aquela ansiedade. Mas o que você quer? Qual é o seu foco? Né? Aí eu lembro que um dia eu disse para ele assim, eu quero ser astronauta. E é sério, gente, eu queria mesmo. Até hoje eu assisto como funciona o universo, vejo todas as séries que falam de espaço e de universo nos streams da vida. Vejo tudo, sei tudo sobre estrelas de neutro, constelação, buracos negros.
Porque eu queria ser astronauta. E eu me lembro que eu vi um filme do homem chegando na Lua. Aquela coisa, aquela imagem preto e branco, ruim, né? E aí, um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade, disse o astronauta. Isso nunca saiu da minha cabeça, eu era uma criança. E eu pensava, é isso que eu quero ser. Eu quero ser astronauta, eu quero ir para outro planeta. Agora, olha de onde vem a inquietação da criança, né? Por que que eu sempre quis ir para outro planeta? É porque eu venho de outro. Muitos de nós aqui vieram de outros orbes. E nós não estamos inventando isso, está no Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando a gente lê a literatura espírita do Robson Pinheiro, sobretudo esses mais, os últimos, né, Luiz Sérgio, você encontra um monte de referências em que as pessoas nos visitam, a gente acredita que eles são seres desencarnados, e aí os mentores falam, não, eles são seres encarnados em outros orbes, é que a constituição do outro planeta é tão sutil que para vocês parecem espíritos, mas é matéria, matéria sutil, no outro mundo. Interessante, né? Então, quando eu ouvi a música do Raul Seixas, né? Ô, seu moço, do disco voador, me leve com você para onde você for, né? Ô, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Quando eu comecei a ver como funcionava o universo, eu pensei, o que eu estou fazendo neste planeta? Aí sabe quando a gente começa a se sentir alienígena? Tipo assim, nossa, eu não tenho nada a ver com as coisas desse mundo. É uma fase. O passo seguinte é a gente entender o porquê nós estamos aqui, que tem a ver com essa busca. Por que que o Elcio Aguiar está encarnado neste corpinho frágil, no século XXI, no Brasil, no planeta Terra? Porque precisa estar. Porque o Elcio Aguiar é muito vaidoso, às vezes um pouco prepotente, tem pavor de gente arrogante porque é arrogante também. Então, quando se depara com um, dois bicudos não se beija, né? É por isso que o Elcio Aguiar está aqui pelejando. Para aprender uma série de coisas que já são coisas sabidas dos mundos superiores. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu estou numa escola que está caminhando para a regeneração. É como se nós estivéssemos saindo do ginásio para entrar no segundo grau, que hoje chama-se ensino médio. E quem sabe a gente alcance a faculdade. Então, mestre Ramatiz, o mentor desta casa, o idealizador desta casa Ramatiz, que comanda a Fraternidade da Cruz e do Triângulo, uma cidade espiritual flutuante, itinerante, ele não é do planeta Terra. Ele permanece aqui para nos ajudar, assim como Cristo, a buscar. Porque assim, não adianta você pedir um carro novo para Deus. Tem muitas igrejas por aí que ensinam isso, né? Pede um marido para Deus. Pelo amor, não pede não. Porque ele vai te mandar um que vai te dar bastante trabalho. Viu? É melhor você achar por sua conta própria. Porque Deus acha que você tem que crescer mais rápido. Então, assim, você ficar pedindo essas coisas, ele fala, então eu vou te mandar um bem difícil para você crescer espiritualmente, né? Por isso que eu não peço essas coisas. Deus me livre, não. Aí Deus também não é concessionária de veículo, viu? Então Deus não vende carro, não comercializa carro. Deus não é dono de imobiliária. Aí eu vejo muita gente aí pedindo essas coisas para Deus. Não. A gente tem que pedir para Deus é paciência, tolerância com os outros, sobretudo com a gente mesmo, né? Porque tem dia que me dá uma falta de paciência comigo mesmo. Nossa Senhora. Então a gente tem que ter auto-perdão para podermos sermos capazes de perdoar o outro. Temos que ter autocrítica para entender que o outro falha assim como a gente. Ai, mas está errando demais. Pois é, mas a gente também erra, né? Se não errássemos, não estaríamos aqui no planetinha Terra no século XXI. Ah, não, mas aqui a vida é muito difícil. Então vai para a Palestina. Tá achando ruim no Brasil? Vai para a Ucrânia. Lá tá melhor, tá não? Né? Ah, mas eu queria ter nascido no Japão, na Noruega. Não merece. Não tinha nascido lá, nasceu foi aqui.
Então é porque é aqui no Brasil mesmo, na terrinha, verde e amarela, que vai ter que passar dificuldade, né? E será que é tão bom nascer lá no Japão? Hã? Respondam para mim, cientificamente. Qual que é o país que tem o maior índice de suicídio do mundo? É o Japão. Ah, mas lá a vida não é tão boa? Pois é. Vai explicar, né? As necessidades dos japoneses são outras, diferentes das nossas, né? Talvez eles estejam buscando um sentido da vida que não encontrem dentro da cultura deles. Nenhuma cultura é melhor que a outra, são diferentes, né? Eu me lembro quando os líderes indígenas conversaram com os líderes espanhóis por ocasião do encontro, porque nunca teve descobrimento de nada, ninguém descobriu nada. Tinha mais de 2 milhões de pessoas vivendo na América do Sul e na América Central quando os europeus chegaram aqui. Tinha mais de 2 milhões de pessoas vivendo aqui. Então ninguém descobriu nada, foi um encontro de pessoas. É como se a senhora pegasse um barquinho, fosse ali e encontrasse o Uruguai, entendeu? Mas tem gente morando lá no Uruguai. Ih, tem gente vivendo lá há mais de 2.000 anos. Né? Quando os líderes espanhóis, sentados ali na fogueirinha do índio, perguntaram assim, mas o que vocês vieram aqui? Por que vocês atravessaram grande água, o mar, né? Por que vocês atravessam grande água para vir aqui, no meio desse mato? O que vocês querem aqui? Ouro, riquezas, madeira. Aí o índio riu e falou assim, só para isso? Porque ouro, riqueza, madeira para o índio não é nada. Daquela época, para ele, isso não significava nada. Quer dizer, a pessoa atravessa um mar para vir atrás disso aqui? É sério mesmo? Né? Está vendo a diferença de concepções, a diferença de cultura? Então, nenhuma cultura é melhor que a outra, são apenas diferentes. Né? Quando os alemães começaram a se estabelecer no Vale do Itajaí, na região hoje conhecida como Blumenau, Santa Catarina, os índios lá da serra ficaram olhando aquilo e falaram assim, gente, esse povo é doido. Só pode ser doido, alguém vai lá avisar. Aí ficaram com preguiça, não foram. Aí depois de um tempo, o cacique desceu lá e falou assim, escuta aqui, quem que é o líder de vocês aí? Aí o fulano de tal falou assim, vocês são doidos? Por que vocês estão construindo casas às margens do rio? Aí falou assim, porque nós vamos ocupar aqui agora é um território nosso. Ele falou assim, vocês são doidos. Porque esse rio destrói tudo. É só uma questão de tempo. Se não destruir esse ano, vai destruir o ano que vem. O que acontece em Blumenau até hoje, minha gente? Vocês não vão ver a televisão, não? Eu tenho uma sobrinha que mora lá, a casa dela alaga, ela tem que ficar na laje de cima. Né? O índio avisou, lá no comecinho, falou, para que vocês vão construir aqui? Está vendo a diferença de cultura? Os índios sabiam que ali não é um lugar para se habitar. E o rio cobra o seu lugar. O rio Itajaí-Açu vai continuar cobrando o lugar que é dele. Como meu pai dizia, a água só corre para baixo. A água não corre para cima. Né? O lugar é do rio, as pessoas que ocuparam. Aí a gente anda lá em Blumenau hoje, você passa em cima da ponte, tá aquele tanto de capivara deitado lá assim, ó. Aí as capivaras passam no meio do trânsito e todo mundo lá em Blumenau é obrigado a parar. E aquele tanto de... Você já viu que capivara tem pressa? Anda devagarinho, né? Aquele tanto de capivara passando e o trânsito paradinho. Lá não se pode matar capivara, tem que deixar tudo passar. Eu fiquei lá uns 10 minutos esperando o bichinho passar. Era uma renca de capivara. Aí eu falei assim, as capivaras estão aí, depois tem os jacarés. É assim, o rio vai cobrando o que é dele. Assim como o mar está cobrando de volta o que é dele, né? Quantas cidades já não estão recuando? Porque o nível dos mares está aumentando por conta do aquecimento do planeta, né? Ah, não, mas não está quente não. Tá não, né? Você foi ali fora? Todo ano é um pouquinho mais quente. O ano seguinte é um pouquinho mais quente e vai continuar subindo, né? O gelo dos polos vai cada vez derreter mais e o nível dos mares vão subir. E quem mora de frente para o mar vai ter que ficar chegando para trás. Simples assim, na cabeça do índio isso funciona que é uma beleza. Ah, chegou a água, pega a casa só para cima. A gente sofre, né? A gente quer lutar contra o rio, quer lutar contra a natureza, quer colocar barreira no rio. Não vai adiantar. Fica colocando entulho ali para chegar o mar para frente, não vai adiantar. Mais cedo ou mais tarde a natureza vai cobrar o que é dela. Né? Simples assim.
Por quê? Porque a gente busca o que não é para ser nosso. O que a gente busca nesse planeta? O que a gente busca nessa vida? O que nós queremos? E o que eu busco é diferente do Senhor. O Senhor tem a sua missão, a sua vida, os seus desejos, seus quereres, seus vícios, suas virtudes. Eu sou outra pessoa, um espírito livre e independente criado por Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós somos diferentes, nós não somos iguais. Graças a Deus, ou glória, né? Nós pensamos diferentes, nós temos objetivos diferentes, nós temos quereres diferentes. Em alguns momentos da vida, a gente pode se unir por um objetivo comum, mas mais cedo ou mais tarde, nossos objetivos vão se diferenciar. Acontece com os casais, acontece entre pais e filhos, acontece entre irmãos, acontece entre amigos. Eu demorei muito a entender que alguns amigos têm prazo de validade, mas tem. Ai, como eu sofria quando um amigo ia embora, não voltava mais. Oh, gente. Pois é, mas tem prazo, né? Aquela pessoa tinha que estar na sua vida só naqueles anos. E Emmanuel continua nos dizendo, no emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, de preconceitos estéreis, de dedicações vazias e hábitos cristalizados. Gente, eu vou ler de novo. Olha, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, de preconceitos estéreis, de dedicações vazias, de hábitos cristalizados. Meu pai falava que o costume do cachimbo é que entorta a boca. Eu pergunto para vocês, pega um general romano da Roma Antiga e bota aqui hoje, com aquele negócio, aquela crista que ele tinha na cabeça. De que serve um general romano aqui hoje? Hã? Serve para rir, né? A gente vai olhar para a roupa dele e falar assim, ih, homem de saia. Não é não? Pois é. Onde está a Roma? Cadê os valores daquele general? Prevalece na nossa sociedade os valores do general romano? E os gregos antigos, onde estão? Os celtas, os fenícios, o Império Otomano, cadê? Os vikings, está lá na Netflix a série. Estou assistindo, cada coisa pavorosa. Onde é que está esse povo tudo? Os valores deles prevalecem hoje? Nada prevalece. Porque nós estamos em constante evolução. Do que nós devemos nos libertar? Dos preconceitos estéreis. Qual que é a principal causa de briga entre seres humanos desde a antiguidade até hoje? Me digam. Hã? E qual o pretexto para se chegar a ela, que se usa em todas as civilizações do mundo? E aí usa-se o quê? A religião. Né? Por isso que a série lá é interessante, porque ela mostra para a gente assim, não adianta se você acredita num Deus só, se você acredita em vários. Ambas as sociedades usavam o nome dos deuses ou do Deus para ter vantagem própria. Não importa a divindade que você tenha, que você se dedique, o que vale é a sua intenção. Você quer o quê? Redenção espiritual ou riqueza material? Poder, conquista? O que você quer de verdade? O que você está buscando de verdade? Os faraós, durante 3.000 anos, usaram a religião para dominar o Egito. E até tem uma história muito engraçada que os professores contam para a gente na faculdade. Falam assim, sabe como é que começou a revolução no Egito Antigo? Foi o seguinte, o cara foi fazer uma entrega no palácio do faraó, e aí os vigias lá foram negligentes. Aí acharam que o homem era um qualquer, ele foi entrando assim, onde que eu levo? Não, vai ali, vai lá, vai lá. Ele foi entrando, né? Foi entrando. De repente, quando ele viu, ele estava nos aposentos do faraó. E o faraó estava fazendo o quê? Estava defecando numa latrina. Aí ele parou e falou assim, nossa, uai, mas o faraó também defeca? Uai, então o faraó é igual a mim? Então o faraó é igual a qualquer homem que existe por aí? Porque qual que era a crença do povo no Egito Antigo? O faraó era quem para eles? Era um Deus encarnado, o faraó era o Deus encarnado na terra.
E ele viu o que naquele momento, quando o faraó estava defecando? Que o faraó não passava de um homem comum, como qualquer outro. Durante 3.000 anos, os faraós dominaram o povo do Egito com base na crença, na religião. E aí eu vos pergunto, hoje em dia é diferente? Para muitos é. Pessoas como eu, por exemplo, críticas, não me convence, né? Mas para muita gente ainda cai na conversinha, né? Como tem gente que cai na conversinha até hoje? Aquele fanatismo religioso, né? Então, eu me lembro que uma vez, eu veio uma amiga minha aqui para Goiânia, mora nos Estados Unidos, e ela é doida, né? Ela pegou e falou assim, eu quero ir lá tomar um passe lá na reunião. Aí eu quero ir lá no Vale do Amanhecer, e nós vamos lá, você vai me levar lá no domingo. Eu falei assim, criatura, você vai levar o seu marido muçulmano lá no Vale do Amanhecer, aquele Vale do Amanhecer que tem ali em Teresópolis, sabe? Ela falou assim, nossa, amigo, como você é preconceituoso, né? Na verdade, eu é que era preconceituoso mesmo. Que aí eu fui conversar com ele em inglês, eu falei assim, você sabe que você está indo num lugar de espírito, que mexe com espírito, essa coisa errada? Eu sei. Eu falei, mas você não é muçulmano? Ele falou, sou, mas a minha religião não me ensina a ser assim não, preconceituoso. Ai, que vergonha, né? Nossa, que vergonha. Ele foi lá no Vale do Amanhecer com a gente, aí entrou lá para dentro, eu pensei que ele ia ficar lá do lado de fora e deixar nós entrar, eu mais ela lá para dentro. Não, ele entrou lá também, participou do trem lá, viu lá o preto velho falando, não sei o quê. Normal. Quando deu 5 horas da tarde, é a hora dos islâmicos, né? Ele perguntou para mim, perguntar para um local, porque as pessoas falavam inglês, pergunta aí para onde que fica o norte. Aí a pessoa falou, não, o norte fica para cá, né? Porque a partir do norte ele localiza a posição de quê? De Meca, a capital sagrada deles. Ele foi lá no carro, pegou o tapetinho dele, e rolou o tapetinho lá no terreiro, no chão, e foi fazer aquela oração todinha que eles fazem lá, uns muçulmanos. Simples assim. Foi lá, participou da religião do outro, continuou com a fé dele do mesmo jeito. Quem que era o preconceituoso da história? Era eu, né? Era só eu. Quando eu falei para ela, você vai levar seu marido muçulmano lá naquele trem de espírito? Ele não tinha nada contra o espírito, né? Eu é que tinha preconceito contra o islamismo. Olha só. Né? Preconceitos estéreis, dedicações vazias, hábitos cristalizados, né? Eu tenho horror quando um cristão fala que está salvo. Eu tenho horror quando eu vejo um cristão falando que não é, nossa religião é que é a verdade. Mentira. Todas as religiões levam a Deus, se o coração dos homens for verdadeiro. O que levou Mahatma Gandhi a dizer, eu teria sido cristão, se os cristãos o fossem de verdade na prática, mas em verdade vos digo que não são, só da palavra para fora. Mahatma Gandhi. Ele era o que mesmo? Qual era a religião do Mahatma Gandhi? Ninguém sabe quem é Mahatma Gandhi, meu Deus do céu. Hindu, ele era hinduísta. E aí eu te pergunto, você tem dúvida da nobreza daquela alma? Alguém duvida da nobreza de um Mahatma Gandhi da vida? É um avatar, né? Um espírito iluminadíssimo, do mais alto gabarito. E era hinduísta. Hinduísta. Outro espírito elevadíssimo, o Dalai Lama, está vivo ainda. Né? Outro espírito de escola, elevadíssimo, inclusive Divaldo Pereira Franco ia lá e conversava com ela longamente, irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, católica. Então não importa a religião em que você esteja, é a sua alma que diz o que é verdade e o que não é. Né? O islamismo prega o amor. Existem extremistas lá? Sim. O cristianismo também prega o amor. Tem extremistas aqui? Não, de jeito nenhum. É? Tem ou não tem extremistas aqui que matam em nome de Deus? Ixi, é o que mais tem. Durante a Idade Média inteira, os cristãos mataram em nome de Deus. Né? Quantas mulheres foram queimadas? Hoje é dia delas. Que dia que é hoje? É o dia das bruxas. Quem que era bruxa na Idade Média? Eu seria uma, provavelmente. O que é isso aqui? É a marca da bruxa. A ignorância na Idade Média era tão grande,
Nós éramos tão medíocres, faltava tanta inteligência para nós, que se uma criança nascesse com uma marca dessa, ela poderia ser sacrificada, porque ela trazia consigo a marca da bruxa. Ainda bem que eu tenho, né? Só me falta a vassoura. Não sei de onde vem, não. Eu falo assim, ó, se algum dia eu for desfigurado e precisar reconhecer o corpo, tá aqui, ó. Essa é a marca que só eu tenho, desse lado, na mão esquerda. Nasci com ela, né? Não sei de onde vem. Deve ser lá da Idade Média. Mas quantas mulheres foram queimadas vivas, condenadas à morte, simplesmente porque acreditavam em uma coisa diferente daquilo que pregava a igreja que dominava o povo daquele tempo. Se uma mulher acreditasse em outra coisa que não fosse a fé católica, ela poderia ser julgada e condenada como bruxa. Se ela participasse de algum ritual sagrado, era considerada bruxa, né? Aí eu pergunto, quando a irmã Dulce faz aquela oração, rezando o terço, com aquele tanto de irmã, põe as irmãs numa roda, de pé, e reza um terço inteirinho. O que é isso se não um ritual sagrado? É ou não é um ritual sagrado? Qual é a diferença, então? Perceberam? Quando a ministra da igreja messiânica celebra um casamento, ela não está celebrando um ritual sagrado? Qual que é a diferença dela para um padre que celebra um casamento? Nenhuma. Entenderam? Devemos nos livrar dos preconceitos estéreis, das dedicações vazias e dos hábitos cristalizados. E quem nos fala isso é Emmanuel. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo, estabelecendo o roteiro edificante. É chegado o momento de bater a porta da edificação. Pedi e obtereis, mas o que nós pedimos? Buscai e achareis, mas o que nós estamos buscando? Batei e a porta se vos abrirá. Mas em que porta estamos batendo? A quem estamos buscando ajuda? A quem estamos recorrendo? Ao império das nossas vaidades, do egoísmo? Ou nós estamos recorrendo à fraternidade cósmica universal? Às leis cósmicas universais? E aí eu gosto de contar uma história de um colega de trabalho, já desencarnado. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, que era um lugar denso, pesado, terrível, sabe? Pensa um lugar ruim de trabalhar, misericórdia. As pessoas já eram assim, carrancudas. E o trabalho em si era um trabalho que só levava tristeza. Não tinha alegria, não tinha sorriso, né? E aí, eu fui trabalhar no meio daquelas pessoas assim que tinham uma fé fanática mesmo, né? Aí entra eu com um pensamento crítico, liberto, uma alma livre no meio de pessoas presas, né? Pensa. Aí não dava nem para dialogar, porque qualquer diálogo se tornava impossível, né? Aí chegou um colega ateu, 2 anos depois, para trabalhar com a nossa equipe. A melhor pessoa do mundo, tá? Porque os cristãos que trabalhavam lá comigo mentiam. Eram arrogantes, prepotentes, orgulhosos, hipócritas. E o ateu era solidário, era gentil, sorria. Quando você estava lá apertado com o serviço, ele oferecia ajuda. O cara mais camarada que tinha, deixava de dormir na hora de descanso dele e ficava lá comigo, trabalhando, até de madrugada. Ateu. Ateu. Físico, ateu. Tá? Então eu pergunto, é a religião que salva? Se desencarnasse os meus coleguinhas cristãos, incluindo eu, não estou me dizendo que eu sou melhor, não, e desencarnasse o nosso coleguinha ateu, quem que você acha que ia para o paraíso primeiro? O ateu, né? Obviamente. Era ele que praticava o cristianismo e não nós. Porque eu estava ali criticando os outros, né? Ah, como é que pode ter a mente tão fechada? Como é que pode ser tão tapado? Ou seja, eu também estava errando, né? Eu também, como cristão. E ele não, estava de boa com todo mundo, transitava, pegava na mão de todo mundo, abraçava todo mundo, né? Sempre sorridente, sempre solidário. Então, quem vai entrar em Valhalla? Valhalla é o paraíso para os vikings, né?
Quem vai entrar nos portões de Valhalla? Depende. Pode ser um viking, pode ser um cristão. Vai depender dos atos, do que buscou e do que achou ao longo da vida. E nós temos que buscar a porta das edificações, aquilo que realmente nos eleva o espírito. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então, sem a boa vontade, né, sem o esforço, nós não vamos conseguir encontrar. E a primeira coisa que nós temos que buscar é a nós mesmos. Conheça-te a ti mesmo, já nos disse o sábio, né? Conheça quem a gente é. Gente, e a gente tem que se olhar no espelho e ver quem a gente é. E tem que parar de se projetar no outro, né? Então você olha no espelho e olha quão feia esta criatura ainda é. Vaidosa, arrogante, egoísta, trapaceira. Mas é você, sou eu, somos nós. E essa é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Oh, glória, né? Essa é a verdade. A primeira coisa é que nós temos que nos encarar quem nós somos de verdade. Esses são os meus vícios, esses são os meus defeitos. Eu, de uns anos para cá, não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer meus vícios, né? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com gente arrogante porque eu sou também. Bicudo, né? Então vem com arrogância pro meu lado, nossa senhora! Baixa o general romano na hora, né? Para botar o outro no devido lugar dele. Aí meu pai falava assim, um dia você vai achar um que te põe no seu devido lugar, né? E já achei tantos ao longo da vida, quantas vezes, né? E até hoje ainda está pelejando para aprender. Então, nós temos que olhar para as nossas feiuras, quem a gente é de verdade, admitir para si mesmo, se perdoar, para a gente ser capaz de perdoar o outro, porque a partir do momento que a gente enxerga que nós temos fragilidades, a gente passa a ser mais tolerante com as fragilidades do outro, com as fragilidades dos outros, né? Porque é só assim que nós vamos conseguir achar a porta do amor eterno. Bata e a porta se vos abrirá. Faça por onde que eu te ajudarei, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais vos será acrescentado. Mas nós temos que saber em que porta bater. Aí, qualquer pessoa pretensiosa, qualquer sacerdote pretensioso diria, não, você tem que bater as portas da nossa igreja, a nossa santa igreja. Mentira! Você tem que bater as portas do templo que te faz bem, do templo que te eleva para ser uma pessoa melhor. É este templo que vai te salvar. Não importa de que fé seja, não importa a religião que professe. Simples assim. Hoje nós somos espíritas, kardecistas e estamos na comunidade Ramatiz porque nascemos no Brasil. Mas se eu tivesse nascido lá em Tóquio, no Japão, muito provavelmente eu estaria frequentando um templo budista, porque é a religião predominante lá, não é? E aí a gente vai dizer que os monges budistas são menos elevados do que nós, espíritas, brasileiros? Nem de longe. Nem de longe, né? Qualquer um reconhece a nobreza de um monge budista. Ele luta todos os dias, cotidianamente, para vencer as próprias fraquezas. E a gente não faz isso todos os dias. Eu, pelo menos, não. Eu sou muito negligente. Não é todo dia que eu luto para ser melhor, não. Tem dia que eu desisto. Aí eu pensei, mas não tem como desistir, Elsa Guiar. Você vai ter que evoluir mais cedo ou mais tarde, você vai levar um empurrãozinho. Como que vem o empurrãozinho? Teve uma época que eu estava carrancudo, dando aula na faculdade, intransigente. Veio uma dor nos joelhos, osso com osso. Sabe aquele trem que você não aguenta ficar em pé? Aí eu dormi. O mentor veio e falou para mim assim, você não se curva. O seu orgulho não te permite se curvar, então vem a doença, se manifesta e você vai ter que dobrar seus joelhos, né? Eu entendi a mensagem. Quando eu entendi a mensagem, comecei a trabalhar dentro de mim toda aquela intransigência que eu vinha tendo em diversos setores, o joelho sarou. Simples assim, né? Porque a pessoa inflexível, ela precisa de quê? Ela precisa se dobrar. Aí que está a metáfora. Por isso a dor nos joelhos, né?
Quando a minha palavra é espada, aquela palavra que fere, e a minha é mesmo, infecção de garganta, é uma em cima da outra. Nunca me libertei, haja acupuntura. Né? Desse jeito. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitiva, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Portanto, é preciso saber o que pedir. É necessário saber onde buscar. E é imprescindível escolher em que porta bater. São 3 imperativos: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, buscai e achareis, que significa ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Simples assim, né? Simples assim. Se a gente levasse a vida simples assim como ela é, as coisas seriam tão mais fáceis, né? Simples assim. Nós vamos agora aproveitar essa música, vamos olhar para o telão e vamos fazer uma pequena meditação. Nós vamos diminuir a luz, deixar apenas a luz azul no ambiente, e nós vamos olhar para aquele telão onde a neve cai. Podemos imaginar que talvez seja um ambiente inóspito, mas não. É um ambiente natural, permitido pelas leis naturais, leis essas criadas por Deus, que nos dão as 4 estações do ano, neste pequeno orbe azul, num cantinho de um sistema solar qualquer. Essas 4 estações nos trazem maravilhas, reflexões. As 4 estações nos ajudam, inclusive, a organizar o tempo em nossas mentes e a buscarmos, nos confins da nossa alma, quais são os nossos propósitos, qual é o nosso tempo espiritual, que tempo estamos perdendo, o que estamos buscando, para onde iremos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Nós inspiramos o ar profundamente, soltamos o ar bem devagar, inspiramos o ar mais uma vez, soltamos o ar lentamente. Nós nos sentimos flutuar, não sentimos frio com a neve que cai. Enxergamos apenas a beleza do branco infinito e contemplamos a luz do sol ao fundo. E nós inspiramos aquela brisa fresca e imaginamos, como o poeta, como o músico nos disse um dia, que mundo maravilhoso, what a wonderful world. Que mundo maravilhoso é este que Deus permitiu que habitássemos. Que oportunidade maravilhosa é esta de estarmos nesta vida, nesta casa de oração, neste tempo. Nós inspiramos o ar profundamente e nos sentimos flutuando acima do nosso corpo. Nos sentimos regressando ao nosso corpo material. Inspiramos o ar mais uma vez e agradecemos a Deus pelas belezas do nosso orbe, pelo mundo de regeneração que se avizinha e pelas oportunidades sagradas que nos batem às portas. Portas estas que nós abriremos, porque agora sabemos quais são, onde estão. Nós já temos uma noção do que buscar e em que porta bater. Inspirando o ar profundamente, nós vamos manter nossa meditação enquanto os médiuns aplicarão o passe. Essa transfusão de energias emanadas em campos magnéticos superiores, que se misturam às energias telúricas dos médiuns e se transbordam, penetrando o nosso corpo espiritual pelo chakra coronário
espalhando-se pelos demais centros de força, fluindo pelos cordões fluídicos. O passe, além de libertador, nos traz essa transfusão energética, levando para longe as energias deletérias e repondo no lugar delas as energias inspiradoras, as energias que nos elevam a alma, que tranquilizam o nosso coração e que aliviam as dores do nosso espírito. Sagradas energias que fluem da espiritualidade superior e que ora recebemos com gratidão, com o compromisso de sermos melhores que ontem, melhores que hoje. Monsenhor Horta nos ensinou uma nova versão do Pai Nosso, palavras que são sentidas ao serem pronunciadas. Monsenhor Horta nos ensinou a orar o Pai Nosso da seguinte forma: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado seja, meu Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso reino o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, as iniquidades e as dores, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que ainda vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade e que, acima de tudo, se faça a sua vontade e prevaleça o seu amor. Monsenhor Horta nos ensinou um Pai Nosso que nos fala ao coração. E é este mundo que nós estamos buscando. É este Pai Nosso que nós trazemos ao nosso coração. Que este Pai Nosso nos fale a alma, hoje e sempre. Que assim seja.